Oi, oi, gente! Tudo bom? Aqui quem fala é a professora Carol, de Biologia. Então, hoje a gente vai fazer aquela aulinha legal sobre o Nobel de Medicina de 2017, certo? Para quem não acompanhou, esse Nobel foi uma premiação no aspecto de medicina e fisiologia, né, sobre essa área. E hoje, como está super em alta a gente falar sobre saúde, medicina, todos esses aspectos, a gente também vai puxar um pouquinho o porquê do trio que recebeu o prêmio Nobel ganhar e se beneficiar do prêmio de medicina, certo? Em 2017. Bom, o ano foi emblemático porque essa descoberta gerou uma revolução na parte da medicina no que diz respeito às proteínas e enzimas acerca do ciclo, do ritmo circadiano. O que significa isso? Significa que o nosso corpo, ele tem um relógio, como se fosse um relógio biológico. Ciclo circadiano ou ritmo circadiano, a mesma coisa, significa cerca de um dia. Então, tudo aquilo que acontece no nosso corpo, cerca de um dia, na duração de um dia, né, a gente vai estar relacionando com o ritmo ou ciclo circadiano, né? Essa descoberta foi feita por três norte-americanos, tá? O Geoffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young. Eles fizeram estudos acerca de moscas, então eles não fizeram experimentos com seres humanos, foram com moscas drosófilas, aquelas mosquinhas de fruta que tem o mesmo ciclo que a gente, de 24 anos. É claro que a vida delas é muito mais curta, elas não chegam nem a 3 anos direito, nem a 2 anos, né, direito. Então, só que o ciclo de vida é igual, é semelhante, né, para todos os seres vivos, animais, né. Então, esses estudos eles foram desenvolvidos a partir de 1980. Foi um método muito interessante e só foi premiado a partir de 2017. Então, perceba, foram anos de estudos para a gente chegar nesse momento, certo? O método foi o seguinte, eles utilizaram foi o seguinte, eles isolaram um gene que codifica uma proteína, que não lembra aí como é o funcionamento de uma célula. Todo gene, toda célula, ela produz... Como é que ela produz a proteína, né? Eu tenho um gene que manda codificar a proteína. Então, o DNA, ele manda uma informação, uma ordem, que é o gene, para o RNA produzir uma proteína. Então, essa ordem, ela sai do núcleo e é mandado para o citoplasma, para a organela, né, responsável realizar aquela síntese, ou manda fazer aquela proteína. E essa proteína, da qual a gente está falando, ela se acumula no citoplasma. Para quem não lembra, gente, citoplasma é a parte líquida, né, e mais da nossa célula. Então, é a parte onde vai ficar todas as organelas, inclusive o núcleo, aonde ele vai mandar. O núcleo é a parte que tem armazenado a nossa informação genética, o nosso DNA, beleza? Bom, e aí o que é o ciclo, o ritmo circadiano? É isso que a gente falou, né? Ele vai estar relacionado com a duração do nosso dia. Então, ele vai designar, então, o período de 24 horas, no qual se baseia todo o nosso relógio biológico. Então, os nossos anos são formados por meses, e meses são compostos por dias. O dia nosso é igual o dia cronológico, tem a duração de 24 horas. Então, por que à noite a gente chega e sente mais sono? Porque a gente tem produção da melatonina, que vai fazer com que a gente sinta sono, a quantidade de luz ela decai, certo? O ciclo circadiano é influenciado por várias coisas, por luz, né? Então, assim, por isso que o pessoal fala, não é bom ficar assistindo televisão, mexendo no celular antes de dormir, por conta dessa quantidade de luz que é incidida sobre os nossos olhos, a retina capta essa quantidade de luz
E é mandado pro nosso cérebro. Essa informação é de que, olha, ainda tá muito claro, a gente não vai conseguir dormir agora, não produz melatonina. Diferentemente se a gente estivesse num local extremamente escurecido, porque aí nosso corpo entende, olha, a quantidade de luz decaiu, então acho que a gente já tá se preparando para dormir. Aí produz melatonina, o hormônio que vai fazer com que a gente sinta sono e se prepare pro dia seguinte, tá? Por que eu tô falando disso? Porque essa descendência de luz, desculpa, essa influência tem várias outras causas também. A quantidade de vento ou temperatura, até as marés, ela é influenciada por esse ciclo, por esse ritmo chamado de ciclo circadiano, tá? Bom, voltando então por experimento, eles descreveram essa proteína, certo? Que ela é produzida, essa proteína, ela se acumula no nosso citoplasma e ela vai estar ligado com o ciclo da forma que essa proteína vai se acumular no nosso citoplasma e vai inibir ou ativar no sistema de feedback o próprio gene que ela foi codificada. Então, assim, eles mostraram que essa proteína, ela é responsável por toda a nossa regulação desse ciclo. E aí, o que acontece? Por que a gente está falando de gene, de DNA, de proteína, de codificação? Porque tudo isso vai demandar dentro das nossas células uma questão extremamente importante, que eles vão estar ligados com o acúmulo dessa proteína, vai estar inibindo ou ativando um gene que regula o nosso ciclo. Como assim? Vou explicar melhor. O ciclo circadiano, ele é um sistema de regulação, né? Como eu falei pra vocês, ele começa de manhã, termina à noite, e essa proteína, ela vai sendo constituída durante a noite e degradada durante o dia. Isso é muito interessante da gente perceber, porque o sistema de degradação dela faz com que o nosso ciclo se regule. Então, a proteína que ela é constituída durante a noite, ela vai estar fazendo uma espécie de limpeza, de renovação de elementos que deveriam de fato, vão se preparar para durante o dia nós temos o nosso ciclo normal. E aí ele faz parte da regulação desse ciclo, desse ritmo circadiano, certo? Bom, com isso, o que acontece? Qual é o efeito que isso causa desde o micro até o macro? A acumulação dessa proteína, que é também inibidora ou ativadora desse próprio gene que a codifica, vai ter um efeito no nosso corpo incrível. Por exemplo, se à noite o nosso corpo ele tende a esperar que o ambiente esfrie, é natural, né? De dia tem a questão da luz solar, da temperatura, e de dia ele vai estar mais quente, então o nosso corpo ele vai se adequar. Apesar de nós sermos seres que não dependem da temperatura ambiente para controlar nossa temperatura corporal, o nosso corpo, à noite, ele tende a aumentar a temperatura interna, aumenta um pouco a nossa pressão sanguínea, para poder antecipar a queda normal de temperatura que acontece no meio ambiente. Então, com essa proteína que foi descoberta, o nosso corpo antecipa as ações do meio ambiente e não tem nenhum efeito contrário. Então, a gente consegue antecipar e se adequar ao ambiente por conta do nosso ciclo. Só que isso, se você for pegar a longo prazo, foi uma questão evolutiva interessantíssima. Uma coisa que nós mesmos, nosso próprio corpo se adaptou, certo? Então, eles demonstraram nesse estudo que a proteína codificada, ela tem relação até com questões como depressão, como jet lag. Porque tem pessoas que ficam mais cansadas quando vão viajar, pegam um fuso horário aí gigante. Às vezes tem pessoas que ficam cansadas quando o fuso horário é de 2, 3 horas. Então, é interessantíssimo a gente pensar que uma proteína que ela é constituída todos os dias
quer dizer, todas as noites e degradada durante todos os dias, ela vai ter um efeito de renovação para o nosso corpo, né? Isso é extremamente interessante de pensar, porque esse estudo, ele vai estar associado com essas questões de cansaço, do jet lag, né? Que causa sonolência, irritabilidade, insônia, e isso também pode estar associado com questões como depressão. Então, o estudo esse estudo em específico, ele vai estar abrindo portas que a gente nunca tinha se dado conta antes, né? O prêmio, ele é muito interessante da gente ressaltar, porque nunca antes ou pouco se tem na literatura sobre a codificação de proteínas que estão ligadas ao ciclo circadiano, né? Esse ciclo, ele é determinado, né? Ele é processado, ele está ligado ali com o hipotálamo, né? Que vai estar associado com a produção de vários hormônios no nosso corpo. Lembrando que o hipotálamo é uma glândula extremamente importante para o nosso corpo, fica aqui na região do nosso encéfalo, né? Não encefálica, né? Bom, e ela é extremamente importante. Então, lembrando aí, por que o pessoal fala tanto de de qualidade do sono, da questão da incidência de luz, tudo isso está relacionado com o nosso ciclo circadiano, com o nosso ritmo circadiano. E ao invés de ser uma coisa que a gente fala, dorme todo dia no mesmo horário, claro, isso tem total relação. Mas a gente tem que ter em mente que essa construção, ela é diária, entendeu? Ela tem tanto a ver com a quantidade de coisas, de incidência solar que a gente tem durante o dia, que a gente percebe e passa pelo dia, quanto à noite, né? A qualidade do sono é muito importante, que isso vai influenciar em todo o nosso dia, e isso há cerca de vários, né, anos. Então, esse estudo, ele propôs uma coisa extremamente revolucionária aí no meio científico, no meio aí na área da medicina e da fisiologia. Ele serviu muito para a gente poder entender questões sobre como funciona o nosso metabolismo em relação ao nosso ritmo diário, né? E ele é extremamente interessante e vai servir de base para vários estudos ao longo do tempo, principalmente sobre doenças relacionadas ao sono e ao cansaço, enfim, certo? Bom, para quem não sabe, o Nobel, ele é feito anualmente, e a gente tem na área da medicina uma das mais notórias, né? Uma das mais notórias premiações. O prêmio foi dividido igualmente entre esses três médicos, né, esses três pesquisadores, e desde 1980 eles vêm fazendo esse estudo. O prêmio, se eu não me engano, ele é na moeda sueca, né, e valeu mais ou menos em torno de 3,5 milhões de reais, e foi dividido igualmente entre eles três, né? Mais do que o prêmio, é a expressão da ciência nesse sentido, porque as pessoas, elas têm um destaque para a ciência quando elas são premiadas, mas a ciência, ela deve ser desde cedo, desde a graduação, ela deve ser incentivada. A gente pode ver, por exemplo, que o exemplo que a gente está vivendo hoje, né? Toda essa questão do coronavírus, ela está sendo muito... Todo mundo está correndo para poder fazer vacina, medicamento, ao passo que se a gente já tivesse estudos, já tivesse, pelo menos aqui no Brasil, infraestrutura melhor para conseguir realizar estudos, enfim, a gente já talvez conseguiria, enquanto humanidade, dar um salto em relação às demais dificuldades que a gente tem de produzir um medicamento, um fármaco, uma vacina. Então, assim,
A gente tem que lembrar que a ciência, a área da biologia, da biotecnologia, ela tem que ser extremamente incentivada, os nossos profissionais de saúde todos os dias com trabalho braçal, mas antes disso, a gente tem uma importante expressão da ciência em relação à pesquisa e a iniciações científicas, e a gente tem que valorizar bastante isso, não só os nossos profissionais que estão à frente de toda a área médica, da área de saúde, mas também todo mundo que está por trás, que passa dias e noites em pesquisa, certo? Bom, só pra gente fechar, eu trouxe aqui duas curiosidades importantes que a gente deve ressaltar e que faz mais ou menos o resumo do que a gente falou, que é a importância, então, de dormir cedo, de dormir bem, que essa proteína, ela não vai se formar se à noite ela não for bem dormida. Se não tiver uma duração para que ela consiga ser produzida, lembrando que ela tem um ciclo diário, né? Então, se ela é feita durante a noite e à noite a gente não tá dormindo, a gente não dorme cedo, a gente não tem a quantidade de sono esperada, então ela não vai ser produzida. E aí pode gerar uma série de problemas durante o dia, como a gente falou, é um reflexo do que vai estar sendo feito, vai ter sendo produzido no nosso corpo. Ao passo de que não tendo uma boa noite de sono, não tendo a quantidade de sono esperado e necessariamente à noite, porque tem gente que vai dormir um pouco mais tarde, compensa as horas de sono durante o dia, não vai adiantar. Ela é produzida à noite, quando tem menos incidência de luz, principalmente solar. Por quê? Porque durante o dia que ela vai estar sendo produzida. É uma espécie de adaptação com a quantidade de luz, enfim, com toda a influência que a gente já tinha falado anteriormente. As marés, temperatura, luz solar, tudo isso vai estar alterando nosso ciclo circadiano. Né? O nosso relógio biológico ele vai se adequar a um diário comportamento nosso. E aí a gente não vai estar seguindo aquilo. Então tem que ter a quantidade de sono necessária, mas principalmente à noite, porque essa proteína, a degradação dela acontece durante o dia. Então, a partir do momento em que de noite não está acontecendo, ela não vai ter a degradação durante o dia. E aí ela vai ter um prejuízo, principalmente relacionado a questões que estão ligadas ao sono, certo? Bom, esse estudo ele serviu também então para contribuir com a questão para compreender questões a respeito de fuso horário, que é o famoso jet lag, a irritabilidade, sono, a sonolência, que é causada pelo jet lag, né, quando a pessoa viaja, ou então questões como depressão, porque pessoas com depressão elas só querem ficar deitadas, prostradas em cima de uma cama, sem ação, sem vontade de nada, às vezes nem de assistir uma televisão, de levantar, de viver. Pode explicar mais pra frente a melhor, né, e pode servir de base para outros estudos mais específicos em relação a isso, tá bom? Gente, então muito obrigada pela paciência, pelo momento, né, que eu tive aqui com vocês, explicar um pouquinho mais sobre o Nobel de 2017, um estudo extremamente interessante e que vai trazer muitos benefícios aí na nossa, enquanto ciência, enquanto na nossa humanidade, para a gente poder responder, ter questões e respostas respondidas através dos estudos, certo? Muito obrigada, beijão!